Podcast JB Entrevista, um bate-papo sobre o mundo corporativo e lideranças empresariais com Andrea Repso. Boa noite, eu sou Andrea Repso, presidente do LEAD Rio de Janeiro, e começando aqui mais um JB Entrevista. Aqui temos sempre conversas descontraídas com as maiores lideranças corporativas e hoje eu tenho a honra de receber Tomás Naves, diretor comercial e de marketing da Record TV Rio. Tomás, vamos começar aqui a nossa conversa falando do seu lema, né? Ousadia, desafio e coragem. Você diz que essas são as palavras que te empurram para frente. Eu gosto muito, Andréa, dessas palavras, porque eu primeiro sou movido a desafio. Uma das coisas que realmente me deixa com muita vontade de fazer as coisas quando eu sou desafiado, né? Eu acho que a coragem ela é super importante e se a gente tiver a chance aqui nesse nosso bate-papo, eu queria enfatizar muito isso, porque eu acho que está faltando coragem em muita gente, sabe? Está faltando coragem nos executivos, está faltando coragem nos criativos, está faltando coragem às vezes nos empresários. Eu estou sentindo o mercado assim meio sem coragem, sabe? E a ousadia, que eu acho que é uma coisa super importante, que é fazer diferente, né? Eu acho que quando você ousa, né? Eu costumo sempre usar o marketing da ruptura, o marketing da contramão, né? Quando você vai na contramão das coisas, você chama atenção, né? Então quando você ousa, quando você faz diferente, você efetivamente você acaba chamando mais atenção do que você chamaria se você fizesse uma coisa normal, né? Isso eu acho que foi a tônica da tua carreira. Conta um pouco da sua trajetória profissional. Olha, eu comecei a minha carreira nas empresas da minha família, lá em Minas, né? Muito cedo. A minha família tinha uma universidade de ensino privado muito grande lá, foi vendida, né? Mas tinha quase 40 mil alunos, era muito grande na época que as universidades ainda não eram, né? Essas fusões que aconteceram hoje viraram mastodontes com 300 mil, mas na época a universidade com 40 mil alunos era muito grande. E aí eu comecei a minha vida nas empresas da minha família, que era uma instituição de ensino, mas logo cedo eu percebi que ali não era o meu espaço, justamente porque como eu queria, eu tinha muita coragem, né? Eu queria ousar, né? E eu queria fazer diferente, né? E ser desafiado. Na empresa da família eu via que ali eu não ia conseguir exercer essas características, né? E aí eu tomei a primeira decisão ousada, né, que foi sair das empresas da minha família e ir para o mercado, né, onde você não tem padrinho, onde você não tem conhecido, onde você não tem nada. E ali, graças a Deus, eu tomei a decisão mais correta da minha vida muito cedo, com 19 anos de idade. E aí eu recebi um convite para trabalhar na Coca-Cola, daí eu segui a minha carreira, eu trabalhei na Coca-Cola, que foi uma escola maravilhosa no início da minha vida. Depois eu passei por agência de propaganda durante um período, depois eu fui para cliente, aí eu fiquei durante a minha vida inteira, né, em cliente, que é a minha formação toda marketing, né, que você me conhece bem, essa área de marketing é a minha formação, inclusive acadêmica. E aí depois eu vim a ter essa experiência como veículo, né, que foi mais assim, uma reta final da minha carreira. Então, eu costumo dizer também que isso é uma coisa muito bacana, você ter vivenciado os três lados, né, você ter sido agência, conheci a agência de propaganda, por mais que tenha sido um tempo pequeno, 2, 3 anos, mas eu passei por agência, depois eu fui cliente a vida inteira, né? E depois eu virei veículo. Então eu conheço os três lados, eu conheço praticamente como que o mercado se comporta, né? Como que a coisa anda ali, né? Fora dos muros ali dos três ambientes. Então isso me dá realmente uma vantagem competitiva de saber como que você trafega, né? Nos três ambientes, né? Acho que isso foi um diferencial para mim, assim, se eu pudesse inclusive dar para os nossos ouvintes, alunos que estão aí ouvindo a JBFN, eu daria essa dica. Se tiver a oportunidade de fazer esse percurso, né, pelos ambientes, né, pelos diversos ambientes que compõem o mercado, eu acho que isso é um diferencial. Trocar o lado do balcão, né, para você saber exatamente como é que o mercado se comporta. Exatamente. Senão você acaba ficando muito especialista, né? Você acaba o cliente que a vida inteira foi cliente, às vezes eu tenho alguns amigos que são ótimos marqueteiros, mas você vê o cara de alguma maneira estigmatizado na forma, no comportamento, na forma de lidar com problemas, né, com questões às vezes um pouco mais complexas. Eu acho que se você tem essa oportunidade de fazer esse tráfego por ambientes diversos, eu acho que você ganha muito na sua evolução de carreira. Você já está há mais de 15 anos, né, no comando do marketing da Record TV Rio. Você revolucionou. Mas conta essa revolução, como é que você conseguiu trazer e todos os resultados, né, que a gente pode constatar que o teu marketing trouxe para a emissora. Olha, a assessora de imprensa, inclusive, da Andréa, que é a Impress, tem uma sócia lá daqui, que é a Renata Jordão, ela sempre fala isso, né? Ela fala, Tomás, onde ele passa, ele deixa uma marca registrada, né? A Jordão fala muito isso.
ela fala, onde você chega, você faz realmente um processo de ebulição, né? Eu acredito nisso, entendeu, André? Eu acho que a gente não veio... Primeiro que a vida é uma só, né? Eu não vim aqui a passeio, né? A vida é uma só, a gente tem que deixar um pouco da nossa marca, né? Aqui, né? Você à frente do LEAD, à frente do podcast da JB, quer dizer, a gente tem que deixar a nossa marca, né? À frente da sua empresa. Você fez uma mega empresa de eventos, né? Que todo mundo sabe o que você fez lá atrás. Então, assim, a gente está aqui para fazer isso, né? A não ser que a gente não queira trabalhar, né? Então, acho que a Record foi um pouco do que eu fiz a vida inteira também. Na Multiplan, fiquei 10 anos, fiz um trabalho realmente muito bacana. E na Record, a gente tinha essa oportunidade, né? Porque a empresa era uma empresa que tinha já uma condição de crescimento e que estava subaproveitada. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, cara, isso é uma mega de uma oportunidade. Um desafio, né? Enorme, né? Porque é uma empresa, né, que na época estava muito mal dirigida no Rio e muita gente achava que, em função dessas derrapadas que ela tinha dado várias e várias vezes, que ela não tinha solução, e ela tinha solução, né? E graças a Deus alguma luzinha me deu aí a oportunidade de enxergar, né, que ali a gente podia fazer realmente a bicicleta, né? E a gente pegou a emissora há 15 anos atrás com um faturamento de 25 milhões e esse ano a gente fecha com 250 milhões de reais. Realmente é um case de mercado, né? Porque o nosso mercado cresce, quando cresce 3%, 4%, né? Sensacional. Durante esse período da pandemia não cresceu, né? No período de crise 17, 18 não cresceu e nós crescemos, nós multiplicamos por 10 o faturamento da companhia. Logicamente, eu não diria para você que é um só fator, né? É uma conjugação de coisas que fazem com que esse resultado apareça, né? E aí o marketing, como um grande diferencial da gestão comercial, é o que eu defendo muito. Eu acho que enquanto as empresas não entenderem que o marketing não pode estar... talvez isso não seja uma afirmação para todo tipo de segmento, tá? Eu queria fazer essa ressalva, porque de repente você pode falar, pô, Tomás, mas talvez num determinado segmento, talvez pode ser que tenha algumas exceções. Eu, particularmente, onde eu passei, se você tiver a gestão de marketing junto do comercial, a tendência de você fazer uma nitroglicerina é muito maior, porque o marketing contribui muito para o êxito comercial, né? E eu usei muito essa fórmula, né? Então, quer dizer, os movimentos da companhia, a mudança da Record de endereço para Ipanema, a gestão que eu fiz da equipe, né, os eventos, o relacionamento com o LEAD, com o grupo de criação, com a ABP, com todas as grandes entidades que movem, né, o meio mensagem, né, com as entidades que movem realmente o mercado publicitário, o grupo de mídia, agora vamos patrocinar de novo o grupo de mídia agora em junho. Quer dizer, isso fez com que a gente realmente conseguisse catapultar a companhia, né, sob a ótica de visibilidade, né, e, consequentemente, a gente vai atrás fazendo um trabalho de colheita, né? E aí resolvendo um pouco do problema que você tem na área comercial. E trazendo os resultados. Né? Exatamente. Você é reconhecido como liderar muito bem os seus times, né? Você é um líder nato e as suas equipes são sempre muito boas. Qual é o segredo para ter uma equipe boa e que esteja exatamente engajada no mesmo trabalho? Olha, isso é engraçado, porque é uma afirmação que você fez e ela é verdadeira. Mas eu nunca tinha percebido isso. Isso é uma coisa bacana até da gente lidar aqui com esse tema, porque quando eu estava na Record, né, tinha pouco tempo, assim, uns 2 anos, 3 anos, ainda era o Marcelo Silva, que era o presidente da companhia, que hoje é VP artístico lá em São Paulo, e ele me chamou um dia na sala e ele falou, Tomás, você sabe o segredo do sucesso, do seu sucesso? Eu falei, sei, cara, é a minha persistência. Ele falou, não. Eu falei, porra, meu background? Ele falou, não. Eu falei, porra, minha responsabilidade, meu senso de responsabilidade? Ele falou, não. Eu falei, mas não é isso não? Ele falou, não é isso não. Eu falei, o meu network. Aí ele falou, não é isso. Eu falei, o que é então? Ele falou, a sua capacidade de escolher gente. Eu estou na companhia, ele está na companhia há uns 30 anos, ele falou, estou na companhia há uns 20 anos, e eu nunca vi ninguém com um índice de assertividade tão grande para escolher gente, né? Então isso me marcou muito, isso foi quando eu já estava na Record, né? E aí eu passei a olhar isso de uma maneira diferente e no fundo é verdade. Quer dizer, eu acho que, eu não sei se é técnica, eu não sei se é uma virtude, eu não sei se é um dom, né? Mas realmente eu tenho uma capacidade muito grande para escolher certo, né, as pessoas para aquela função
E depois, né, até em função desse livro que eu trouxe para você aqui hoje, né, essa questão da liderança, é que eu acredito muito também na forma de lidar com as pessoas, né? Eu acredito muito que as empresas, elas não são nada mais, nada menos do que paredes, né, salas, né, e estruturas, né? Para mim, empresas são pessoas, né? Então, quando você escolhe as pessoas certas para estarem à frente daquelas posições, seja no que segmento for, no desafio que você tiver recebido, você vai ter êxito, porque as pessoas é que fazem a diferença, né? Então, se é verdade que ele diz que eu tenho capacidade de escolher, né? De escolher certo. E motivar, né? E preservar os talentos. E eu acredito muito na minha capacidade de deixar essas pessoas motivadas, realmente isso é uma coisa que eu realmente acredito que eu sei fazer, né? Tanto que o turnover meu é muito baixo, não só na Record, mas eu olho para trás, assim, eu vejo com muito orgulho, assim, a maioria das pessoas que trabalharam comigo estão em posições de destaque hoje. Isso é uma coisa super bacana. Sensacional assim. Isso. Os meus gerentes na Multiplan, que foram vários, sei lá, uns 20 mais ou menos, sei lá, tem 18 que estão em posições de superintendência, né? Então, assim, isso é bacana. E às vezes eles me seguem em determinada rede social. Às vezes entra um ou outro e fala, pô, Tomás, nunca esqueço de um aprendizado, nunca esqueço de uma dica, nunca esqueço de um toque que você me deu, não sei o que e tal. É um então, legado, né, que você deixa de formação de gente. Eu sinto muito orgulho disso, de ter podido ajudar as pessoas. Eu adoro ajudar as pessoas. É uma coisa que me faz bem. Eu acho que você tem passado, inclusive, várias mensagens, né, através da sua rede social, textos excelentes, né? Parabéns pelos teus textos. Sou uma seguidora sua. E conta um pouco desse livro. Eu fui convidado pela essa academia, a Academia Europeia de Alta Gestão. São líderes, eles identificam esses líderes em determinadas regiões. E aí eu fui convidado para fazer parte dessa academia. E uma das coisas que eles fazem, na minha leitura com muito acerto, são essas publicações com coautoria, né? Então, você tem as pessoas que fazem parte da academia e, de acordo com o tema, então, por exemplo, eles resolveram lançar um livro sobre liderança humanitária. Aí eles lançam isso e aí os líderes que fazem parte da academia aderem ao tema ou não, né? Então, a Andréia, por exemplo, acha que ela tem coisa para falar sobre liderança humanitária, ela vai e adere. Então, eu, a Andréia, né, o Paulo, a Gisela vão fazer parte desse livro. Então, são os coautores. Nesse caso específico, quando a gente avaliou, a Gisela me ajudou, inclusive, na escolha desses temas, e a gente achou que tinha muito a ver comigo, né, esse tema. E aí a gente aderiu, já é o terceiro ou quarto livro que eu faço com eles. E isso também está me dando realmente uma satisfação muito grande, porque como a gente gosta, né, do legado, como a gente falou, a gente gosta do que a gente faz, a gente acredita que está fazendo isso com o benefício de deixar uma mensagem para o mercado, nada mais justo do que a gente escrever, né? Porque aí isso vai ficar, né? De alguma maneira a gente vai conseguir fazer com que algumas pessoas leiam e que essa mensagem vá para mais gente, né? E a gente continue contribuindo com a melhoria do mercado, né? É uma maneira sensacional de repartir seu conhecimento, né? Eu acho sim, que, sim. Além de tudo, você é um otimista, né? Você está sempre positivo, você encara, né? Eu acho que você trabalha sempre uma agenda positiva, de estar sempre focado no futuro, mas sempre com muito otimismo. Isso é uma característica também sensacional tua, né? Eu sou um otimista por natureza, né? As pessoas acham que quem ri muito não tem problema. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu acredito realmente que a gente não deva trazer para o nosso dia a dia os problemas que a gente tem, seja em casa, seja nas nossas relações, né, de família, né? Quem me conhece sabe que eu talvez tenha tido mais problemas do que a média da população brasileira, né? Com perda de mãe, perda de pai, perda de todos os irmãos e tal. Mas eu não acho que eu tenha que levar isso para o meu dia a dia, né? Eu acho que as pessoas gostam de conviver com quem é bacana, com quem é feliz, com quem tem história para contar, com quem é engraçado, com quem é divertido, né? As pessoas não gostam de conviver com gente que joga para baixo, né? Então isso é uma crença que eu tenho, realmente eu acredito nisso. E além disso, eu leio muito sobre a questão da saúde ligada ao humor, né? Que é uma outra questão que eu acho que é pouco abordada, inclusive pelo pessoal da área médica, né? E tem muita biografia, tem muita coisa escrita sobre isso já, né? Que comprova que se você tem bom humor, você vive mais, né? Então,
como eu sou um cara que eu gostaria de viver 100 anos no mínimo, né? Então, e eu já li muito que o humor faz com que você viva mais, então eu aumento cada vez mais a minha capacidade de dar risada, porque eu acredito que isso vai fazer eu viver um pouco mais. Não, sensacional essa sua abordagem. Eu acho que esse seu bom humor e a sua energia positiva, ela é muito contagiante, né? Então, voltando ao legado, o que você resumiria hoje para um novo empresário, para um empreendedor, para quem está começando uma carreira? O que você acha que são os pontos que ele precisa focar, além do bom humor? Bom, eu tentei algumas vezes uma carreira de empreendedor, me dei mal, assim, né? Eu não sei se eu vou conseguir, talvez ainda, né, no final da minha carreira executiva, se eu vou conseguir empreender alguma coisa. Eu já tentei algumas vezes, dei com os burros na água, né? Mas assim, se eu fosse realmente no futuro empreender, talvez eu tente mais uma vez no final da minha carreira executiva, né? Eu realmente vou tentar construir um negócio, né, seja ele pequeno, médio ou grande, que tenha essas características que eu acredito, né? Porque eu também, senão a gente vai ficar incoerente, né? Eu acredito sempre naquilo que a gente fala, a gente tem que fazer, né? Então, eu acho que se eu tiver uma empresa, seja uma empresa pequenininha, médio, grande, ela vai ter que ser uma empresa muito alegre, vai ter que ser uma empresa muito divertida, vai ter que ser uma empresa onde as pessoas curtam sair de casa para ir para o trabalho, né? Acho que a gente está vivenciando muito no problema do pós-pandemia, inclusive hoje em dia. Hoje eu estava lendo um artigo que muitas empresas estão morrendo estão tendo vários problemas no RH porque os funcionários não querem sair de casa para ir para as empresas, né? Isso eu já sabia antes da pandemia, porque as empresas não preocupavam em transformar os seus ambientes em ambientes agradáveis, né? Então, quando todo mundo ia no prédio de Ipanema, todo mundo falava, porra, que prédio maravilhoso, que escritório lindo, dá vontade até de vir trabalhar. Esse é o objetivo quando eu fiz o prédio. Era que as pessoas quisessem ficar mais no escritório do que em casa. Então, eu fazia com que os funcionários viessem para casa para o trabalho com prazer. E, invariavelmente, as pessoas não iam embora. Às 8, 9 horas da noite, eu falava, cara, vocês não vão embora, não? Não, eu nem vi que era 8, 9 horas, porque o cara está tão feliz no ambiente de trabalho, ali é tão agradável o lugar, a escolha de Ipanema, a Praça Nacional da Paz, o prédio, a arquitetura, o design, o ar-condicionado, o barzinho, a iluminação, a arquitetura, as plantas, quer dizer, tudo isso faz parte de um contexto de convívio quando você fica 8, 10 horas fora de casa, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Então, assim, a gente vai ter um escritório novo agora, pequenininho, bem menor, pós-pandemia e tal, mas o escritório também tem um mega charme, porque senão a pessoa realmente não vai querer ir para o escritório, ela vai preferir ficar em casa, né? Então eu sempre acreditei muito nisso e o inverso é verdadeiro também, quer dizer, a minha casa, você que me conhece vai ter a oportunidade de ver a minha casa nova, quer dizer, eu gosto de ter um lugar legal de morar, porque eu acho, agora também na pandemia, eu leio pra caramba, todo mundo agora descobriu a importância de ter casa legal. Eu fico olhando, cara, eu tenho 56 anos, falo, as pessoas descobriram agora que é legal ter uma casa bacana? Como é bom, né? Você ter o seu espaço com a sua cara. Tomara que mais pessoas descubram, porque é uma idiotice não ter descoberto isso muito antes, né? Eu sempre tive isso, né? Desde que eu cheguei para o Rio, eu cheguei no Rio, eu tinha um apartamentinho que o Pérez pagava para mim, que eu trabalhava na Multiplan, ele pagava um apartamento para mim de 70 metros, mas era um charme o apartamento. Eu não tinha dinheiro, mas eu contratava um arquiteto que era um cara que estava ali começando, sei lá, o cara de repente me cobrava R$2.000, mas o cara já tinha noção de arquitetura, então o cara dava uma bossa no meu apartamento. Porque eu, quando saía do trabalho na Multiplan, eu queria ir para casa, porque a minha casa era agradável de tinha ficar. Prazer, né, de voltar claro, para casa. Né? Então, assim, eu acho que falta um pouco disso, né? As pessoas, às vezes, eu vejo que elas falam muito sobre determinadas coisas, mas quando você vai ver, no atitudinal, às vezes ela não exerce muito o que ela fala, ou o que ela posta, ou o que ela divulga, né? Eu faço questão de ser exatamente o que eu falo. Se você vê as coisas que você falou, que você segue, as minhas postagens, eu sou aquilo. Eu acredito naquilo. Eu acredito nessa coisa da energia boa, eu acredito nessa positividade. Eu olho sempre pelo lado bom. Eu não consigo olhar pelo lado ruim. Se eu vejo uma situação, seja mais complexa, um problema, eu tento tirar o que há de melhor daquele negócio, né? Porque é mais fácil de lidar com as coisas dessa forma. A vida fica mais leve. E a vida fica mais os resultados, gostosa. né? Exatamente. A tua trajetória é uma e aí tem a questão da ousadia, a questão, né, da coragem e a questão realmente que você falou no início, né, do desafio, né? Ousadia, coragem e desafio. E aí eu acho que essa empresa também ela vai ser composta
de pessoas que tenham essas características, né? Porque eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que ter pessoas que acreditam nelas, né? Acreditam que elas possam fazer mais, acreditam que elas possam fazer diferente, né? Porque a gente pode fazer mais, a gente pode fazer diferente, né? Tem muita oportunidade. Toda vez que você vê aí, de vez em quando, uma startup, você fala, cara, como é que eu não pensei nisso? Como é que não fui eu que tive essa ideia, né? Então tem muita oportunidade, né? Eu tinha um sócio que ele é um cara que eu briguei com ele, a gente, numa dessas oportunidades de tentar a carreira de empreendedor, não deu muito certo, mas ele tinha umas frases maravilhosas. E tinha uma que era muito boa, que era assim, pensar não é para quem quer, pensar é para quem está acostumado. Muito bom. Quando a pessoa fala assim, eu vou pensar, não, quando a pessoa fala, vou pensar, você já pode ficar com o pé atrás dessa pessoa, porque ela não está acostumada a pensar o tempo todo, porque pensar a gente está pensando o tempo todo. Eu estou aqui falando com você, mas eu estou pensando no negócio que tem que resolver amanhã. Né? Então, pensar não é para quem quer, pensar é para quem está acostumado. E você está sempre a 220 por hora, né? Exatamente. Mas é muito bom isso vir com essa positividade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui meio fora do script. Como é que é esse mundo digital e a TV aberta? Olha, são mundos que vão cada vez mais se integrar, né? Tem uma falta de entendimento, né? Das divergências, ou seja, das particularidades de cada um dos mundos, né? Então, quando você ouve falar aí, porque o digital vai acabar com a TV aberta, né? Se eu ouvir essa pessoa falando isso, eu vou dizer, acho que você tem que ler um pouquinho mais, acho que você tem que ver um pouco mais de pesquisa, né? Porque o Brasil Brasil, a gente tem, quem conhece o Brasil sabe que são vários Brasis dentro do mesmo Brasil, né? Com certeza. Então, por exemplo, você tem mas todo mundo tem celular, Tomás. Todo mundo tem celular, mas não tem banda. O cara não tem dinheiro para poder ter banda, né? O meu motorista, que é um cara bacana, tem uma renda média boa, porque a esposa trabalha. O Thiago, então, ele deve ter uma renda média aí, vamos dizer, ele tem 2 empregos, ele trabalha comigo e trabalha numa empresa dessas que presta serviço para a Petrobras, né? Ele é mergulhador profissional e a mulher trabalha. Então tem 3 rendas. Ele deve ter aí, sei lá, uns 5, 7 mil reais de receita. É um cara de classe média, vamos dizer, classe média baixa, né? Mas ele não tem banda, porque o volume de dinheiro dele ali, a forma que ele administra, ele paga o apartamento que ele comprou, ele paga isso, ele paga aquilo, não sobra dinheiro para a banda. Então ele fala, Tomás, não me manda vídeo, caraca, você fica me mandando vídeo, você destrói o meu pacote. Então o que acontece? O cara tem celular, mas o cara não consegue ter acesso aos vídeos, às coisas que realmente consomem muita banda, né? Então, aí quando você vai para uma renda mais baixa que a dele é alta, né? Aí as pessoas não têm acesso mesmo. Aí todo mundo fala, mas o streaming, o Netflix vai acabar com a TV aberta. Netflix? O cara não tem dinheiro nem para pagar a TV fechada, ele vai pagar o Netflix. Então, assim, tem muito, entendeu, André? Tem muito dessa falta de entendimento, né? Sobre pesquisa, né? Sobre pirâmide socioeconômica, né? Que é um pouco a base do nosso negócio, né? Quando a gente trabalha nessa área que a gente trabalha, primeira coisa que você tem que entender que a pirâmide socioeconômica brasileira, senão você erra em tudo, né? Você vai lançar produto para o público errado, você vai fazer comunicação para o público errado, você vai fazer tudo errado, né? Então, eu vejo muito essa falta de entendimento desses 2 mundos, né? Mas hoje, por exemplo, o ideal é se a gente conseguir integrar de maneira inteligente o que há de melhor com o digital e a TV aberta. Quem tem feito isso de maneira orquestrada e habilidosa tem colhido resultados absurdos. Foi um ponto muito bom esse que você colocou. Realmente a gente tem um país de dimensões e contrastes, né, incríveis, né? Não, e outra coisa, André, você viu a quantidade de aplicativo que tem? Você já reparou? Impressionante. Star+, Disney+, Globoplay, Eu Play não consigo Plus, nem acompanhar. SBT Play, ESPN Plus, deve ter 40 aplicativos. Nem quem tem dinheiro vai Não ter dá essa tempo. quantidade de aplicativo, porque vai faltar tempo. Então, assim, hoje eu estava vendo lá, a Disney e o Netflix, que são os 2 maiores, um tem 200 milhões de assinantes, o outro tem 193 milhões de assinantes, não ganham dinheiro porque não vendem publicidade. Quer dizer, mesmo os 2 maiores aplicativos não ganham dinheiro. Aí eles vão começar a vender publicidade. Aí o que vai acontecer? O meu filho, que é um usuário heavy user do Netflix, não gosta de publicidade. Ele já não vai gostar dessa interferência, dessa que eles chamam, né, do corte, né? Ou seja, parar para ver publicidade. Então já vai dar um problema ali nessas plataformas, né? Então, assim, tem muito ainda para a gente analisar antes da gente afirmar determinadas coisas que vão acontecer
num exercício de futurologia, para mim, às vezes sem base científica, sem uso de pesquisa. Mas vocês tecnologicamente estão preparados para todas essas mudanças que estão vindo com uma velocidade enorme, né? Sem dúvida alguma. 11 anos atrás, 12 anos atrás, nós lançamos o nosso R7, o nosso portal, né? Hoje ele é o terceiro portal mais visto do Brasil, né? Perde para o UOL e para a concorrente, né? Mas por uma característica que a concorrente UOL tem, que eles têm jogo, né? E eles têm sexo. No nosso, por questões do grupo, o grupo não quer nem jogo e nem sexo, né? Então, por isso, você pegar aí, vocês purgar o volume de views de sexo e de jogo, nós somos os maiores, né? Mas somos o terceiro já portal mais visto do Brasil, né? Com 11 anos de vida. Lançamos o nosso aplicativo de streaming, que é similar ao sei lá, ao Netflix, ao Globoplay, né? Que é o Play Plus, que é um espetáculo, né? Que inclusive o nosso ouvinte aí da JBFM, se tiver a possibilidade, baixar gratuitamente o Play Plus, ele consegue ver todo o conteúdo da TV aberta no streaming. Ou seja, se você estiver no ônibus, se você estiver indo para o trabalho, se você quiser ver um capítulo de Reis, se você quiser ver a continuidade, de repente, do Jornal da Record que você viu ontem, que você não quer perder hoje, você consegue ver no seu celular ou em qualquer tela que você esteja, né, no seu computador ou no seu iPad, você consegue ver em tempo real, não pagando nada mais por isso, o aplicativo é gratuito. Aí você tem alguns pacotes, que são pacotes com um volume de oferta maior, aí você tem direito a canais de esporte, ESPN, aí você tem filmes, aí você tem um pacote gigante de filmes, aí você tem todo o nosso acervo, né? Todas as nossas séries históricas, bíblicas, de adolescente, rebeldes, ou seja, tudo isso no arquivo, aí você paga um pouco mais e aí você tem acesso a esse acervo todo. Mas é o que eles chamam de simulcast, né? Que é você ter a programação linear da TV aberta indo para o streaming, né? Em tempo real. Isso é muito bom, ótima essa informação, porque acho que talvez as pessoas não tenham esse conhecimento. Não, né? eu acho que falta divulgação, e nós somos uma empresa de comunicação, acho que a gente divulga mal isso, inclusive, eu faço essa crítica, né, dentro da empresa, que a gente divulga mal, às vezes, os próprios produtos da companhia, né? A gente, às vezes, esquece de usar o que a gente vende para os nossos clientes, né? Mais um desafio, né? Para esse marqueteiro aí super top. Tomás, super obrigada. Foi uma conversa ótima. Eu ficaria aqui horas conversando com você, mas foi muito bom. Você trouxe vários insights e várias informações muito, muito positivas e muito boas. Eu acho que o desafio vem exatamente da ousadia, né? Obrigado, André. É um prazer participar aqui. Toda vez que tiver a chance de estar de novo, é só chamar. Obrigado. Maravilha. Obrigada.